Pessoal, o filo dos nematóides, eles também pode aparecer outros nomes para vocês, filonemateumintos ou filonematoda, tá? Então, dependendo do livro base que você estiver utilizando, pode aparecer uma nomenclatura diferente. Hoje em dia, a mais utilizada é o filonematóide, tá? Tudo bem? Pessoal, para mim é um dos filos mais bacanas de se estudar porque ele tem muita relação com a saúde humana, né? Porque esses vermes, eles são causadores de várias doenças, né? Só para vocês terem uma ideia, os humanos, eles são hospedeiros de mais ou menos 50 espécies diferentes desses vermes. Então é muita doença aí para estudar. Você que estiver fazendo graduação, né? Você vai estudar parasitologia e vai ver muitos desses carinhas aí. O que quer dizer o filonematóide? Vamos começar pela palavra. Nema significa fio, fino. Então, são animais que apresentam um corpo cilíndrico, alongado e fino, né? Que é o que a gente caracteriza como vermiforme, não tem patinhas. Então ele vai ter o corpinho cilíndrico, as pontinhas dele são afiladas, tem uma certa diferença, né? Uma ponta é mais afilada que a outra, que a gente vai ter a referência da cabeça e da região posterior, né? Onde a gente vai encontrar bem próximo o ânus. O que a gente pode encontrar nesse grupo aqui de interessante? Eles têm vários hábitos diferentes, eu posso achar eles terrestres, ou aquáticos, que a gente caracteriza como vida livre, e também tem aqueles que são de vida parasita e vão causar aquelas doenças que eu citei para vocês. Vamos então falar um pouquinho sobre a anatomia, né? Como é que é o formato desse corpo, algumas características também fisiológicas e embriológicas desse vermezinho, beleza? Então, a principal coisa que eu quero falar para vocês é, esses animais, eles não são microscópicos, tá? Eles podem variar de 1 milímetro a até 1 metro ou mais de 1 metro, né? Tem algumas espécies que passam disso. Então os vermes, eu posso encontrar eles pequenininhos lá no solo, né? Geralmente a gente fala que 1 metro quadrado de solo pode ter mais de 1 milhão desses carinhas ali, né? Ou eu posso achar eles com 40 centímetros, 50 centímetros de comprimento, até mais do que isso, né? Alguns vermes parasitas chegam a 40 centímetros fácil, né? Esse grupo, ele é bilateral, então eu consigo dividir esse animal, né, em direita e esquerda, eles têm uma bilateralidade ali bem marcada, tá? Eles são pseudocelomados. O que é isso? Eles têm lá o espaço, né, a cavidade interna no corpo que a gente fala que chama celoma, só que ela não é completamente formada pela mesoderme, tá? E se tem mesoderme, nós já sabemos que esse animal é triblástico, né? Ele vai apresentar os 3 tecidos embrionários lá, endoderme, ectoderme e mesoderme, tudo bem? E quando vocês olham essa imagenzinha aqui, a gente consegue ver, olha só, eu tenho lá o tubo digestório, que é essa marcação central aí no corte, e eu tenho esses espaços, é um celoma. Ah, Fred, mas é um pseudoceloma, é um celoma falso? Não interessa se ele é falso ou ele é verdadeiro. É uma cavidade e isso vai estar abrigando ali alguns tecidos, alguns órgãos e também vai ajudar um pouquinho no transporte de substâncias, beleza? E quando a gente observa a parte embriológica desse bichinho, nós observamos a formação do blastóporo. Ele vai dar origem à boca, então nós falamos que esse grupo são de animais protostômios. Quando a gente fala dos sistemas que esses animais têm, né, ou tem ausente, a gente pode falar do sistema circulatório, ele é ausente. Por isso que o pseudoceloma lá, ele vai auxiliar no transporte de substâncias, ok? A musculatura desses animais é longitudinal, né, pelo corpo, né, o corpo é cilíndrico, ele vai ter a musculatura longitudinal, e o corpo é revestido por uma substância, né, uma cutícula resistente, e que durante a fase de crescimento desse animal é trocada, bem parecida com a equidise que a gente vê nos artrópodes. Então aqui também existe essa troca dessa cutícula resistente aí, mas ela é também flexível. Depois, quando o verme já chega na fase adulta, ele não precisa mais trocar ela, tá? O sistema digestório desses animais é completo. Nessa imagem aí, a gente consegue ver a boca, né, e parte do sistema digestório, né? Então segue ali, você tem o intestino e termina no ânus, tá? Tem uma variação em alguns exemplos desse grupo, tá? Mas o contexto geral é que a gente fala que eles têm o sistema digestório completo, finalizado em ânus, ok? Tudo bem? E para a gente terminar, a ideia do sistema nervoso. Ele é parcialmente centralizado. Geralmente eles têm um anelzinho ali em volta da faringe, que é a partezinha que fica mais próxima da boca, e de onde partem cordões nervosos que vão irradiar toda a musculatura do vermezinho. E uma coisa legal sobre o sistema nervoso dos nematóides é que em vez dos nervos irem se ramificando, irradiando e atingindo a musculatura, neles acontece o inverso, é a musculatura que vai se ramificando até ter acesso ao sistema nervoso ali, para que você receba as informações de contração. Como eu falei, a musculatura é longitudinal e vai fazer um movimento que a gente fala como se fosse de chicote.
Então é uma contração bem legal e a relação com o sistema nervoso parcialmente centralizado. Nesse grupo dos nematóides, é mais comum, a maioria, os animais serem dioicos, significa que eles apresentam sexos separados. Eu vou ter um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. E como é essa caracterização de macho e fêmea, eu tenho dimorfismo sexual. Eu consigo identificar qual é o verme macho e qual é o verme fêmea. Nessa imagem aqui que vocês estão vendo, a gente está olhando Ascaris lumbricoides. Essa maior zona, um pouquinho mais gordinha, é a fêmea. E o macho, ele é menorzinho e uma das extremidades dele tem essa curvinha, né, essa dobrinha. Essa curvinha, ela tem uma estrutura ali que vai auxiliar na hora da reprodução. Então o macho a gente identifica por essa dobrinha, essa curvinha em uma das suas extremidades. Ainda sobre a reprodução, a fecundação, pessoal, desses animais é interna. Então realmente acontece o processo de cópula lá, o espermatozoide vai para a fêmea, tá? Então a fecundação interna vai acontecer dentro da fêmea. O desenvolvimento deles pode ser direto ou indireto, ou seja, eles podem nascer e simplesmente crescer, né, se desenvolver um verme adulto, ou eles podem passar por um processo de desenvolvimento indireto, né, que ele vai passar por fases de vida. Então a gente nasce um ovinho, uma larvinha, até virar um adulto, pode sofrer um processo ali de transformação. Então desenvolvimento direto ou indireto. E a maioria desses vermes se reproduzem por ovos, né? E os ovinhos são microscópicos. Nessa imagem aqui você consegue ver uns ovinhos ali. Esses também são ovos de Ascaris, né? Muito pequenininhos que você pode pegar, né, numa água contaminada ou com a mão suja aí e colocar na boca. E uma curiosidade bem legal sobre o grupo da Ascaris lumbricoides, né, sobre esses vermes, é que o macho, ele vai apresentar no final lá do sistema digestório uma cloaca. E aí ligando, né, o sistema digestório com o sistema reprodutor. Então ele vai liberar tanto fezes quanto espermatozoides. Enquanto a fêmea, ela tem o orifício, né, reprodutivo separado do orifício fecal, né, onde vai terminar o sistema digestório. Então o macho tem a cloaca, a fêmea não. E lembra que o macho tem aquela beiradinha lá para a gente identificar ele. Pessoal, esse grupo, como eu falei no comecinho da aula, ele é muito importante para você estudar porque ele está relacionado diretamente com a saúde humana. Então pode aparecer em questões sobre saneamento básico, sobre tratamento de esgoto, sobre coleta de lixo, sobre higiene pessoal, né? Então tudo isso é importante quando a gente fala desse grupo dos nematóides, porque tem várias doenças do nosso cotidiano, né? E relembra, aqui no Brasil, nós não temos saneamento básico para todas as pessoas. Então algumas regiões são mais afetadas por essas doenças do que outras. A maioria delas está relacionado com as fezes, né, da pessoa contaminada e também a péssimos hábitos de higiene pessoal, higiene dos alimentos e essa relação do esgoto, né, do saneamento básico, do tratamento de água das cidades.